Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, como prometido ontem, uma pauta super especial hoje. A gente está recebendo aqui vários convidados, nós vamos discutir, bater um papo aqui sobre vários assuntos, sobre câncer de mama, sobre o projeto Bom Será da Boa Vista. Estamos aqui com o presidente da Câmara de Montes Claros e presidente da Associação das Câmaras Municipais de Minas Gerais também, o Cláudio Prates. Nós vamos bater um papo super legal aqui também. Ele tem uma experiência maravilhosa em todas as áreas do conhecimento também. Ele tem uma experiência bacana demais, além de polícia federal, ser policial federal. Tem uma série de conhecimentos de trabalhos sociais exercidos e feitos na sociedade mineira, para a sociedade mineira, essencialmente também para a sociedade de Montes Claros, né? Bom, nós vamos começar esse bate-papo super interessante, mas antes vou apresentar todo mundo aqui, meu amigo Adir. Obrigado por aceitar o convite, para a gente falar um pouquinho aí desse projeto que é o Bom Será da Boa Vista, que resgata um pouco da cultura, né, daquele bairro, um pouco da cultura nova-alimense também. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, é um prazer te receber, meu amigo Adir vulgo Eto, né? Vulgo Eto. Eu que agradeço, Betão, a oportunidade. Ô Hebe, eu sei que você... o Cifane não veio, ele me colocou nisso, eu não veio e tal, tal. Veio. Mas fica tranquila que o programa, assim, o que é mais importante no programa é a sua presença para você passar o que a gente quer passar para as pessoas que estão do lado de lá, que estão com câncer, ou que já tiveram, que passaram pela doença, ou que pretende ajudar alguém, ou quer ser voluntário de alguma forma e tal. Então, essa é a ideia que a gente tem aqui de passar isso para o programa, que não vai ser só o Outubro Rosa, né? Vai ser o ano inteiro rosa. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Meu amigo Cláudio Prates, é um prazer te receber aqui, é um prazer receber você com a experiência toda que você já tem, com essa bagagem que você já traz, não só de policial federal, mas assim, de todo o trabalho que você tem feito ao longo da sua trajetória política, que é curta, mas é longa ao mesmo tempo, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Obrigado, Betão, cumprimento a todos os telespectadores, os companheiros da mesa também, que vão partilhar desse bate-papo, que eu tenho certeza que será muito produtivo. Estamos aí e o objetivo exatamente é contribuir, trocar essas experiências e passar um pouco da nossa experiência, principalmente sobre temas importantes que hoje angustiam a sociedade, que a gente pode contribuir, como é o caso da questão das drogas, do alcoolismo e outras mazelas. Nossa, é demais, né? Isso é uma coisa que tem que pegar todo mundo, né? O Adir, como é que nasceu aí esse projeto Bom Será, da Boa Vista? O Bom Será, na verdade, Betão, ele surgiu como um movimento comunitário, né? Ele surgiu no dia 23/12/2015, né? Através do Festival Cultural Bom Será, né? Dentro da proposta de valorização da cultura local, da produção artesanal local, é isso? Abrindo as portas também para trabalhos musicais, né? Então, dentro dessa proposta com a gente vinha trabalhando, né, com o festival, que é a valorização ali patrimonial e histórica do bairro, a gente se formalizou, né, formalizamos em 2016. Hoje o Bom Será é uma ONG, uma associação, né, que continua trabalhando nessa proposta mesmo, né, voltada à promoção e valorização sócio-histórico e cultural do bairro Boa Vista. Conta para as pessoas que não sabem o que foi a Boa Vista, assim, a Boa Vista como um berço da cidade de Nova Lima mesmo, da construção da própria cidade de Nova Lima. A Boa Vista, né, foi, né, no espaço da Boa Vista, né, teve a primeira Vila dos Escravos, né, que é a Timbuktu, não é isso? É uma vila que atendia, né, a mineradora, né, a primeira mineradora que teve, que é a São John Mine del Rey, não é isso? Isso. E a partir dali, né, ela foi se desenvolvendo, né, onde essa mineradora captava essa água das montanhas, né, ali na Mata do Jambreiro, isso para fazer essa lavagem do minério, é isso?
E dentro desse processo industrial foi criado ali as vilas, né? A Vila Operária, né? Que a Boa Vista tem uma característica de Vila Operária. Foi a primeira, né? Isso, foi a primeira vila, inclusive com o nome, né? São os Bonserás. Né? Os Bonserás são as construções típicas, né? De parede meia, não é isso? Típicas das regiões mineradoras de Minas, né? E parte da história, né? Explica um pouco o motivo de chamar Bonserá, né? Os construtores, né, falavam que pelo fato de ser parede meia, né, de uma casa com a outra, pela proximidade, né, eles colocavam, né, vamos construir, né, vamos acomodar esses operários e bom será que eles não briguem. Né, bom será que eles não briguem. Então isso também foi uma das nossas propostas de colocar, né, o nome do Bom Será, né, promovendo, né, essa questão histórica aí dessa... Como é que você enxerga, por exemplo, você buscou assim, o aspecto cultural e também artístico, tudo daquela região, e também uma forma de convivência da comunidade, diga-se de passagem. Sim. É um negócio super bacana, né? Quando você buscou isso, você buscou também um pouco da história, assim, a gente tem ali na frente a Casa Grande. Sim. E nós temos lá atrás a Senzala, né? Sim. Isso também teve a ver também com criar todo esse... Não criar um ambiente, mas também de fazer as pessoas, com que as pessoas refletissem sobre isso também, de alguma forma? Também, porque na verdade o passado, né, o passado, de certa forma, deixa de ser uma provocação. Né, e a gente entende que é válido a gente ter um conhecimento, a gente valorizar o passado como proposta de fortalecer a identidade. Né? E dos quesitos com os quais a gente trabalha dentro do Bom Será é essa proposta de pertencimento do bairro para com a história. Não é isso? E independente qual seja a história, seja ela negativa, entre aspas, né, ela deve ser aprendida para que não se repita. E com essa proposta, né, não de provocar, mas de trabalhar mesmo a questão do fortalecimento da identidade voltada ao pertencimento, que a partir do momento que você se sente pertencido em um determinado local, você passa a cuidar. Aquilo com o qual você sente que é seu, você cuida. Né, e é algo com o qual a gente, né, percebe, né, que existe uma certa carência pública, né, nessa questão de valorização em relação à história local. Ô Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Sei que tem alguns trabalhos ligados aí à dependência química, né? Conheço muito o Padre Oswaldo, deixar o nosso abraço aqui. Exatamente. Esse grande homem, né? Como é que você vê esse aspecto cultural e até dentro desse processo que a gente está vivendo aí de intolerância religiosa e tal? Isso, você como presidente de Câmara, presidente de Câmara, da Câmara de uma cidade tão importante e também da Associação das Câmaras Municipais de Minas Gerais, como é que você vê todo esse movimento? Parece um movimento assim, contra a cultura, né? Mas é um movimento, sei lá, não sei nem que nome que a gente dá para isso, porque é tamanha violência, e a violência que nós falamos aqui ontem, ela vem se repetindo de várias formas, em vários contextos. Como é que você enxerga tudo isso, assim? Eu percebo o seguinte, a humanidade, ela vive um momento de realmente um grande conflito, e nesse meio desse conflito está principalmente o desenvolvimento tecnológico. Eu entendo que nós estamos, se olharmos bem, a questão da internet, das redes sociais, é algo muito recente para a humanidade, muito recente para o Brasil, e esta inabilidade, como lidar com isso, apesar de todas as coisas boas que a internet, as redes sociais, a informação nos permite, ela também permite que às vezes se extraia o que há de pior no ser humano. Então essa intolerância, eu penso que ela, de alguma forma, tem sido potencializada em razão da inabilidade das pessoas ainda lidarem. Então quando alguém coloca uma notícia, às vezes falsa na internet, ou uma opinião, as pessoas às vezes se tornam ali um tribunal de exceção, as pessoas começam a atracar, massacrar. A gente tem notícias de pessoas que são mortas porque postaram uma foto equivocada daquelas pessoas. Então, isso aí vai para todos os lados, a questão da intolerância religiosa, de opções partidárias, aí entra a questão da opção sexual. Então, eu entendo que nós estamos vivendo um conflito e eu quero acreditar que vamos caminhar para um equilíbrio. Precisamos trabalhar com equilíbrio. Por isso a educação é tão importante nesse sentido. Eu queria levar essa conversa para esse canto aí, porque você tem um trabalho, você quer fazer um trabalho com todos os vereadores, que é um trabalho de conscientização e de formação, né? Uma vez que, se ele não tem antes de entrar, é obrigatório depois que ele entra, né? Como é que é isso, Cláudio?
O que acontece é que eu estou no meu segundo mandato de vereador, fui eleito em Montes Claros em 2012, vereador mais bem votado. Estou na Polícia Federal há 15 anos. Na polícia, o lugar que eu me encontrei foi exatamente na educação, porque eu sou educador, sou professor de vários conteúdos. Devia ter colocado embaixo ali, também, professor, né? Que é de fato, ele é advogado também. De todas as atividades, aquela que mais me engrandece, que é do magistério, professor, de vários conteúdos. E aí eu entendo que existe uma necessidade de formação em todos os níveis. E eu percebi isso na legislatura, no mandato de vereadores. A gente percebe que o vereador, dentro dos poderes, né, que ele faz parte do poder legislativo, que é um dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e deveria ser onde tem as melhores cabeças, porque é eles que fazem as leis. Se a gente puder escolher um poder mais importante que o outro, sem dúvida alguma, apesar do artigo 2º da Constituição dizer que os poderes da República, judiciário, legislativo e executivo são independentes e harmônicos, não há dúvida que o legislativo ele é o mais importante, porque o executivo executa as leis que os legisladores fizeram. O judiciário julga em cima das leis que eles fizeram. Então, se os legisladores não forem bons, infelizmente, se olhar para Brasília, se olhar até mesmo, muitas vezes no Estado, carecemos de melhores representantes, você percebe que nisso, no nível municipal, é mais grave ainda. Então, qual que a contribuição que eu quero dar hoje como um vereador, como um professor também, e que tem hoje a percepção de fazer parte da política? Que nós precisamos ajudar a formar melhor os políticos, esses vereadores, que assim nós teremos melhores políticos e, portanto, poderão servir melhor à população. E aí um dos papéis dessa associação, criada recentemente, ainda esse ano, a Associação Mineira de Câmaras Municipais, que eu sou o atual presidente, ela tem como um dos principais objetivos a capacitação dos vereadores de todo o estado de Minas Gerais. Ela representa 853 câmaras. Qual o nosso desafio? Foi o que você colocou. Para ser eleito vereador, a legislação não exige. Muitas pessoas, devia ter um curso superior, devia ter ensino médio. Não. A nossa legislação, ela exatamente reserva o direito de ser representado por todo estrato da sociedade. Então, ele tem que ter o mínimo conhecimento. Mas o que a gente percebe é que depois que ele entra, ele tem a obrigação. Ele não tem a obrigação de saber antes de entrar, mas depois de entrar, ele tem pelo menos a obrigação, para representar bem aqueles que lhe confiaram o voto, a obrigação de se capacitar para ser o melhor vereador. Esse é o nosso desafio. Esse é o legado que eu espero deixar enquanto presidente dessa instituição, de ajudar os vereadores de Minas Gerais a encontrarem uma capacitação que os possa ser melhores representantes da população e tirar essa imagem tão negativa que a política tem em todos os níveis, federal, estadual e principalmente municipal. O Ciro esteve aqui, quando o Ciro Gomes esteve aqui, nós falamos justamente disso. Eu falei assim, a política... Quando você fala que é político hoje, é todo mundo com um porrete atrás da porta, todo mundo esperando. Se você falar que está no couro, né? Então esse estigma realmente tem que precisa mudar, porque não tem outro caminho a não ser a política. Né? A política, ela é a arte de fazer o bem. Tem uma frase do atual Papa, o Papa Francisco, que ela é muito feliz, que ele fala assim: a política vivida da forma correta é a forma mais excelente de se praticar a caridade. Então não tem melhor forma de se praticar a educação, a saúde, o saneamento básico, a inclusão, o trabalho belíssimo que ele faz, se não for por políticas públicas. Mas não a politicagem que a gente tem sido visto. Então é esse papel que a gente precisa repassar a política, uma oxigenação na política, que isso é que a sociedade cobra, clama, espera. Você tem rodado o Estado? Tem rodado o Estado inteiro, filiando câmaras, apresentando projeto, fazendo cursos de capacitação bem práticos, bem autênticos. Temos um desafio agora de criar um curso de captação à distância em assuntos básicos, desde a oratória, ensinar a falar em público, a discursar, a falar o mínimo, a saber se comunicar, a entender o que são as leis, né? Os vereadores têm que votar peças que impactam na vida da população, a LOA, o PPA, o que é isso? São peças orçamentárias que ele é o fiscal. Então, se ele não tiver o mínimo, como esperar que ele vai representar a população? Então, nosso objetivo é isso, é traduzir para o vereador, o mais humilde que seja, de uma forma simples, o que é a política, o que é o seu papel de legislador e de fiscalizador. Chegou a sua vez. O que é a ideia de o ano todo rosa que saiu do Outubro Rosa? Porque o Outubro Rosa é muito pouco, né? Porque o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no país. E quando ele é descoberto rapidamente, ele tem 95% de chance de cura. E é só outubro que eles pegaram para ser Outubro Rosa. Só que não é Outubro Rosa, tem que ser o ano inteiro rosa. A prevenção, a conscientização tem que ser o ano inteiro.
Foi por isso o nome. Essa ideia partiu de quem? Foi do Cifane? Não é possível. Foi dele e de alguns amigos dele. Aí ele me chamou, me contou da ideia. Eu falei, eu quero participar. Aí ele até gostou, porque como são 3 meninos que começaram com isso, mulher aborda melhor, né? Porque uma mulher entende a outra, às vezes... Mas você sabe que eu achei interessante? Porque um homem teve essa iniciativa. Sim. Né? Eu achei isso interessante. Né? O Matheus Cifane é um aluno lá da Milton Campos, foi aluno da Milton Campos, advogado hoje, muito meu amigo. E eu fico satisfeito assim, de saber que, para mim, tinha surgido de vocês e ele entrou no meio. Não. Ele e 3 amigos que criaram isso. Aí ele me chamou eu e Carol, que tá até no vídeo, só que ela não pôde vir. E aí a gente resolveu participar e ajudar. Que bacana. Entendeu? E vai fazer o ano inteiro. Aí, a ideia foi vocês arrumaram um tatuador. Um tatuador. E no início era só para reconstruir a auréola do peito. Sim. Porque a mulher, quando ela tira a mama, fica sem nada. E aí o tatuador deu a ideia da sobrancelha, porque o tratamento de quimioterapia cai o cabelo, muita coisa. E a mulher, para aumentar a vaidade mesmo, às vezes também quer fazer a sobrancelha de tatuagem e a auréola do peito. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu perdi, falei isso aqui de outra vez, meu nariz entupiu aqui. Eu perdi 4 amigas em um mês com câncer de mama. E como é que esse assunto é tabu, hein, Adi? Sim. Esse assunto ainda é muito tabu na sociedade, né? Sim. Você trabalha lá na Prefeitura de Belo Horizonte, você tem algum caso assim que você chegou a presenciar alguma coisa nesse sentido, não? Ou perto, família, alguma coisa assim? Sim, geralmente a gente, né, dentro dos contextos com que a gente vive, seja no bairro, seja na cidade, né, até no ambiente profissional, a gente percebe realmente um tabu, uma dificuldade da pessoa falar sobre o câncer. Geralmente quem está com câncer, né, às vezes ela não fala, ou às vezes a pessoa tem dificuldade de falar sobre. É isso que ela está colocando. Acho que é muito importante esse trabalho com o qual ela faz, nesse processo de conscientização, né, mostrar para as pessoas que o câncer é uma doença. Como qualquer outra. Como qualquer outra. Ela é um pouco mais agressiva, né, Cláudio? Que você já teve também, né? Eu enfrentei o câncer em 2013, eu tinha acabado de ser eleito vereador, todo cheio de ideias. De repente, exatamente no exame de rotina, eu fui fazer uma cirurgia de joelho e aí, o médico me pediu um raio-x do tórax, né, para fazer o risco cirúrgico. E, surpreendentemente, eu vi uma massa já volumosa de um tumor nos vasos linfáticos, chamado linfoma de Hodgkin. Descobri na fase inicial, isso foi fundamental para a minha cura. E fiz 1 ano de quimioterapia, radioterapia, sofri todas as agruras do tratamento, mas graças a Deus eu tive a vitória. Mas o que foi muito interessante, que talvez até pelo fato de ser uma pessoa pública, eu precisei publicizar também isso daí, compartilhar com as pessoas. E não imaginei o quanto que isso foi positivo para mim, no sentido que as pessoas foram solidárias, eu tive mais força para enfrentar, da minha família, das pessoas. E aí eu, hoje, de certa forma, me tornei também um divulgador, seja do Outubro Rosa, do câncer de mama, também do Novembro Azul, que também os homens têm um preconceito imenso a respeito disso. Esse não é um tabu, não, esse é um mega tabu, né? E como disse aqui a Hebe, né, assim como as mulheres, hoje 95% de chance de cura existe quando acontece, 30% delas ainda morrem. Mas por quê? Porque demoram tardiamente, não querem, se escondem. E nos homens é até mais grave, porque é a segunda causa de morte dos homens, porque também tem o tabu. Então acho que oportunidades como essa que você está dando, esse trabalho que ela faz, é fundamental, porque a medicina avançou. Ainda fica aquele preconceito, o medo de mostrar a cara. E eu gosto muito da frase que Jesus Cristo dizia assim: conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Quando você traz a luz, você tem muito mais chance de ser curado. E eu experimentei isso. Eu acho que foi trazer a luz, não esconder que eu estava com câncer, que foi decisivo para a minha cura. Agora, é interessante que homem também pode ter câncer de mama, né? Sim, mas é muito pouco. Só é 5% que é a probabilidade, assim, em relação às mulheres. E qualquer pessoa pode procurar vocês para poder fazer essa... Qualquer pessoa, qualquer pessoa. De qualquer lugar do estado? Qualquer lugar, é só... Como é que é? Você tatua, vai tatuar ali, você vai fazer a reconstrução Não é prótese não, viu, gente? Não. A reconstrução do mamilo e a sobrancelha, se tiver caído os pelinhos. Uito, vamos voltar aqui para o Bom Ceará. O que é, de fato, a Boa Vista? O que é a Boa Vista? Como é que se vive a Boa Vista? Todo mundo fala em Nova York. Pô, a Boa Vista é um bairro que todo mundo... Toda vez tem festa, né? Você chega lá, tem festa na Boa Vista. E todo mundo... A comunidade é unida.
O que é a Boa Vista, assim? Eu estava conversando com um amigo meu, o Alder, e ele falou comigo, a Boa Vista é um bairro diferente, porque lá as pessoas, assim, eu não sei se é porque lá é um lugar, até o acesso é mais restrito e tal, a comunidade é um pouco mais, ela é um pouco mais unida, e não sei se você chegou a conhecer, Cláudio, mas lá é um arraialzinho pequenininho, então convive todo mundo como se fosse uma família. Sim. O que é a Boa Vista, cara? A Boa Vista como morador, né, é uma responsabilidade falar como morador. Lógico. Da Boa Vista, né? Mas enfim, a Boa Vista realmente ele tem essas peculiaridades, né? Por exemplo, você chegando do Alto do Cruzeiro, você olha para Nova Lima, você vê a Boa Vista ilhada em volta da mata do Jambreiro. E às vezes esse ilhamento ele favorece em que sentido, né? Contribuiu para que as pessoas se unissem um pouco mais, né? Ali tem um contexto de família, ainda existe essa questão do interior, da criança brincar na rua, de você deixar seu carro aberto, né? Tem esse contexto interior. Tem essa proposta, esses bons serás também, né, facilitaram e promoveram também essa aproximação familiar. Existe uma aproximação familiar muito grande, é uma família muito vinculada, com um vínculo muito grande à outra, esse processo de ajuda lá é mútua, é muito forte. É isso. E quando que acontece o Bom Será? São periódicos, né? O Bom Será, na verdade, aconteceu através de uma roda de conversa, né, de amigos, né? Já existia uma proposta, né, um desejo de fazer algo pelo bairro, pela potencialidade que existe no bairro. Existe uma potencialidade histórica, turística muito grande no bairro. Tem a Banqueta do Baranal, que é uma potencialidade turística ecológica enorme, que seguindo as trilhas vai em direção ao Parque das Mangabeiras, extremamente preservada. Tem essas questões, tem um cemitério dos ingleses construído no século XVIII, tem um cruzeiro da Boa Vista, enfim, tudo isso era discutido, né? É discutido ainda no bairro. E a questão com a qual a gente colocava sempre, existe isso no bairro, e aí, o que a gente pode fazer para promover? Se ninguém faz, vamos fazer, vamos abraçar, né? Vamos promover o bairro, vamos valorizar, vamos dar condições para que isso, de uma certa forma, tenha uma visibilidade maior e automaticamente empodere as pessoas, né? Então a gente começou a trabalhar nessa proposta. Por exemplo, hoje, no Bom Será, o Bom Será, né, em cima desse nível de organização voltado a esse vínculo, né, de pertencimento, hoje a gente tem um Feito em Casa Bom Será. Feito em Casa Bom Será é um projeto social com o qual a gente escreveu, participamos da chamada pública, né, da parceria sustentáveis com a Anglo Gold, fomos aprovados. Então, isso tudo com o qual a gente se esforçava voluntariamente, né, almejava, e isso, de certa forma, está sendo concretizado em edições de 15 em 15 dias no bairro. Então, através dessas edições, além das exposições artesanais, a gente faz uma exposição fotográfica, né, da história do bairro. A gente promove, né, visitações em pontos históricos do bairro, não só visitações, mas visitações guiadas, né? Temos a biblioteca comunitária, que chama Timbuktu, né? Homenagem à primeira vila, né, dos escravos que teve no bairro, uma biblioteca comunitária. E tudo isso voltado a quê? Voltado realmente a essa questão do fortalecimento do vínculo comunitário. O Cláudio, por que fazer uma pergunta de professor, tá? Ok. Por que as pessoas não se sentem pertencentes àquilo que é a sua matriz cultural? Né? Nós temos uma matriz cultural muito forte, as nossas raízes africanas e tal, e as pessoas, elas custam a perceber isso e não conseguem se sentir pertencente àquele meio. Você conseguiria fazer um contexto nesse sentido? Eu entendo que o que ele está demonstrando exatamente, que é uma luta, uma busca que tem a comunidade de fortalecer, de não deixar morrer essa história, é a principal forma de você fortalecer a manutenção desses vínculos. Quando a pessoa... Vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente e que pode ilustrar bem. Nós tivemos agora, completando 2 anos, a tragédia lá de Fundão, em Mariana. Qual que é o grande sofrimento daquelas pessoas? Que aquela tragédia roubou a história delas. Por que as pessoas querem voltar para aquele lugar? Eles resistem a construir agora uma nova cidade que é a proposta. Porque aquela cidade não é a história deles, ali não está a história dos antepassados. Eles preferem ir naquele lugar
continuar igual eu vi lá, que 2 anos depois eles vão lá porque ali está a história. Daí a importância que nós temos de ter esse resgate. Eu sou de uma cidade, Montes Claros, completou esse ano 160 anos de cidade e 185 anos de emancipação política. Uma cidade que chamava Arraial das Formigas, Montes Claros, e que foi descoberto pelos bandeirantes, pertencia a Cerro na ocasião. Essa estrada, ela tem uma história belíssima, exatamente de pessoas que foram para ali e ali começaram a construir o desenvolvimento da cidade de hoje, que tem 500 mil habitantes. Então, quando você vai buscar o resgate, os personagens... Então, eu faço parte, lá em Montes Claros, eu tenho livros escritos, de um instituto chamado Instituto Geográfico Histórico de Montes Claros. E o objetivo dele, guardar esse patrimônio histórico, não deixar morrer. Então, eu entendo que isso que eu parabenizo esse trabalho, é isso que faz com que a pessoa ele tenha um vínculo de pertencimento. Sem qualquer juízo de valor, eu morei em várias cidades, mas eu morei em Valadares. O que eu percebi é que a cidade de Valadares, pelo fato de a metade da população, pelo menos, ter parentes ou estar nos Estados Unidos, existe uma dificuldade das pessoas se reconhecerem daquele lugar. Eles têm um pensamento muito mais lá nos Estados Unidos, porque muitos já foram, do que diferentemente de outras cidades que têm essa raiz, esse lar. Eu rodei o Brasil inteiro como policial federal, eu estive na Amazônia, em Macapá, morei em Palmas, eu morei em Valadares, morei em Brasília, em Goiânia, rodei o Brasil inteiro, vários lugares. Mas o lugar que eu me sinto em casa foi quando eu voltei para casa, para minha cidade. Então acho que isso que chega a dar um alívio, né? Você assim, voltar para casa. Você viaja o Brasil inteiro, fica nos melhores hotéis, 5 estrelas, viaja o mundo, mas você volta para sua casa, seu leito simples. Então acho que isso é isso que nos faz entender que é ali que você tira as máscaras, é o nosso lar, a nossa casa. E aí por isso que eu parabenizo um trabalho desse, que resgata, que faz com que as novas gerações conheçam como é que nasceu, qual que é a origem. Isso é muito bonito, sabe? Então, por isso que a gente fala que um povo que não preserva a sua memória é um povo sem história, né? Responde uma coisa, como é que é ser presidente da Câmara Municipal de uma cidade tão importante daquela região? E tem uma frase que Raul Seixas usava demais, que ele falava assim, é pena não ser burro, que eu não sofria tanto. E quando a gente tem assim um determinado conhecimento antropológico, sociológico, filosófico e tal, e quando você assume o poder, você tem, até quando você começa a conhecer o poder, você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes. Exato. E quando você está no poder, ainda é pior ainda, porque você ainda está com a ferramenta para poder executar e às vezes você fica engessado, fica travado. Como é que é isso, Cláudio? Assim, você trazer uma bagagem cultural, filosófica, sociológica, antropológica e estar na posição. Então, eu tenho para mim muito claro que a forma como eu fui parar na política não foi alguém, tem pessoas que têm sonhos de entrar na política, de se tornarem vereador, deputado e tal, nunca foi um sonho, foi uma consequência. Eu tenho há mais de 15 anos trabalho voltado principalmente com a juventude. Antes de ser policial federal, eu já tinha projetos sociais que eram muito ligados a eles. E na Polícia Federal, olha só, a nossa missão como policial federal é combater crimes federais, né? Então, já aprendi no Brasil inteiro, traficantes, corruptos, a vida inteira trabalhando com isso. Mas quando eu comecei a sentir o clamor das escolas, das famílias pedindo uma palestra sobre drogas, uma luz, eu comecei a trabalhar sobre isso, 1, 2, 3, 4, 5 mil, 7 mil palestras, eu descobri que foi ali que é a minha vocação. Faço meu trabalho como policial federal e aquilo ali acabou me levando para a política. A política se transformou numa forma de amplificar o trabalho que eu já realizava. Então, hoje, a minha compreensão é que eu tenho a missão também, enquanto político, como presidente da Câmara hoje, de deixar o meu chamado legado, sabe, de ajudar a Câmara a ser melhor. Hoje, por exemplo, estou vendo aqui na emissora, o meu desafio, que nessa história da Câmara toda, antes de terminar meu mandato, acredito que esse ano ainda, é colocar a TV Câmara de Montes Claros, funcionando 24 horas na TV aberta, para que a população toda acompanhe os trabalhos da Câmara. Que saiba que nós não somos apenas uma reunião semanal, tem inúmeros projetos, nós temos um projeto social maravilhoso, um projeto chamado Parlamento Jovem Vereador Mirim, que durante a semana inteira tem 100, 200 jovens discutindo política, e a população não sabe às vezes. Então, meu objetivo é esse, é melhorar a imagem do parlamento, dos vereadores, fazer com que esse preconceito que se tem à política, que nós falamos aqui também sobre, em relação ao preconceito, em relação à prevenção, ao câncer, que em relação à política as pessoas
saibam que nem todos os políticos são ladrões, são corruptos, que existem pessoas bem intencionadas na política, que isso talvez convide outras pessoas de bem a também fazerem parte. Então, é um desafio que eu tenho e que eu espero cumpri-lo até o final de 2018, quando termina meu mandato de presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, cidade de 500 mil habitantes, que é a capital do norte de Minas. É Uberlândia de um lado e Montes Claros do outro. Exatamente, um triângulo, outro norte. Bom, Ed, como é que você vê esse trabalho sendo Bom Será da Serra, buscando a cultura, buscando essa coisa do pertencimento, essa busca antropológica pelas raízes e tal? Como é que você enxerga tudo isso? Assim? Eu acho muito importante, até que ele falou que eu sou de Valadares também. Na verdade, eu nasci aqui, mas a minha família é toda de lá. E é muito isso mesmo. É verdade. A galera de Valadares valoriza muito mais os Estados Unidos do que governador Valadares. Minha mãe, meus avós, todo mundo só pensa nos Estados Unidos. E eu acho muito importante valorizar a nossa cultura, a nossa raiz, desde de sempre. Eu até fiquei com inveja, queria fazer isso no meu bairro também. Vai lá, visita. Essa turma é boa de projeto, né? É bom. É isso aí, a gente Você considera convidado. Só que pelo que eu entendi, o que você falou que é um bairro menor, a galera é mais unida. Sim. Não. É porque, na verdade, a união também, ela vem dessa questão também, sabe? Dessa corresponsabilidade por parte da comunidade. A ideia também da gente começar a trabalhar esse resgate é fazer que a comunidade se responsabilize pelo cuidado, se corresponsabilize. Não só corresponsabilize. Essa questão que você colocou, acho que é muito importante, que você também vem trabalhando, né, que essa capacitação, com essa formação, né, com os vereadores, eu acho sensacional. Porque eu vejo uma dificuldade muito grande por parte dos vereadores atualmente ouvir a necessidade da comunidade. Às vezes eles chegam até a comunidade, mas eles passam a ter dificuldade em interpretar aquela necessidade. Exato. E às vezes essa necessidade ela se transforma não aquilo que a comunidade quer, né, que são os projetos às vezes. Né, e a comunidade às vezes tem muito a oferecer. E às vezes as pessoas passam, sem essa formação, sem essa importância da história, eles passam a ter dificuldade de aproximar. Só um adendo aqui, um dos projetos que eu acho que foi uma das maiores contribuições que eu dei como vereador e como presidente da Câmara, eu criei esse ano em Montes Claros a Ouvidoria Municipal. O que é a ouvidoria? É um espaço exatamente para ouvir o cidadão. Então eu criei todos os mecanismos possíveis para que aproxime o cidadão. Eu peguei um funcionário antigo de carreira que estava no Xerox, mas que tem uma habilidade, e o capacitei para ser ouvidor da Câmara. E divulgamos os telefones, todos os contatos, internet, os 0800, a presença física, e ganhamos também um aplicativo chamado Minha Cidade. Todos os moradores têm disponível no celular, que é uma ouvidoria digital. Então ele pode passar na rua, bater uma lâmpada queimada, um buraco na rua, e entrar em contato com o vereador. Ele tem dos 23 vereadores, tem o presidente da Câmara, tem o ouvidor, e ele pode mandar lá, e nós estamos criando agora um mecanismo chamado Fiscaliza MOC, que é exatamente da Câmara sair de si e ir lá ao encontro do cidadão. É um cano que está estourado, é uma invasão de um bairro, é uma ponte que está quebrada, e aproximar o cidadão, que é o papel. O vereador, o que é o vereador? Ele é um representante, ele é um procurador, né? É um porta-voz da população. Então, acho que esse é um grande desafio, né? E tanto é que nós estamos disponibilizando para todas as câmaras afiliadas esse aplicativo. Ele pode ser aqui em Nova Lima, se os vereadores tiverem interesse, gratuitamente, ele baixa no celular, todo mundo hoje quase todo tem um iPhone, e ele baixa e passa para o cidadão é um canal próximo dele, tem um contato rápido com o vereador, olha, tem ali uma lâmpada queimada, tem um buraco, tem um lixão ali, e em Montes Claros, aos pouquinhos, a população tem compreendido essa parceria, né? Tem aderido essa ideia. Tem. Eu ia fazer um intervalo, nem vou fazer intervalo. O papo está tão bom que eu já vou tocar direto aqui. Você tem um projeto também, e você deu 7 mil, você completou 7 mil palestras. São 15 anos falando sobre drogas. O uso e abuso de drogas. É uma palestra que eu tenho chamada Álcool e Outras Drogas, o que você precisa saber. Que a gente fala com palestra, com teatro, de várias formas, para público diferente, exatamente abordando de uma forma bem real, sem tabus, né? Explicando de uma forma clara o que é droga, o que elas causam, droga lícita e ilícita, quais os tipos, como age no cérebro, fatores de risco, fatores de proteção, como agir. Ele trabalha muito a questão da redução de danos, sem demonizar as drogas, sem demonizar o usuário, né? Buscando não culpados, mas soluções, investigando quais as causas, resgate familiar, nossa instituição que é o Cajão, a instituição que eu apoio, que existe há 16 anos, trabalha com adolescentes, na chamada restauração de vínculos, entendendo que não adianta você trabalhar só no dependente, você tem que ir muitas vezes nos familiares, no codependente. O amor exigente é uma boa ferramenta?
É uma ótima ferramenta, é uma excelente ferramenta, porque exatamente trabalha com o resgate de algo que muitas vezes é uma das razões que leva as pessoas. A falta de referências familiares, então são passos, né, que ajudam. A gente fala que em relação a isso não existe receita de bolo, que às vezes serve para um, não serve para outro. Né? Você tem um AA, que para muitos serve, mas não serve, por exemplo, às vezes um jovem que está envolvido e que não quer, naquele momento, não compreende o mal que está causando a si, ou a sua família, ou a sociedade, não quer largar a maconha, não quer largar a cocaína, não quer largar o álcool. Então, é necessário você estar muito aberto para você estabelecer a estratégia de cada ferramenta. A gente falava um pouco aqui antes sobre moradores de rua. Muitas pessoas pensam que a solução do morador de rua é tirá-lo da rua, mas nem todos querem sair da rua. Então, às vezes, você tem que dar uma dignidade, né? Reduzir, talvez, aquela situação que ele está vivendo ali, mas compreendendo. Então, é preciso ter um olhar mais mais abrangente, mais humano, também, né? Exatamente. Você trabalha com isso na Belo Horizonte? Sim, eu trabalho como Eu peguei aqui, essa aqui, para todo mundo que está nos assistindo, eu peguei aqui na conversa de bastidores, viu, gente? Eu sou psicólogo clínico, né, psicólogo social e psicopedagogo também. E lá em BH eu supervisiono a equipe de campo de redutores de danos do programa BH de Mãos Dadas. E a gente trabalha justamente nessa proposta, redução de danos. Porque dependendo do nível de vulnerabilidade com a qual a pessoa se encontra, às vezes realmente ela não está em condições. E a gente toma um cuidado muito grande para não se distrair com o crack ou com a droga, para não limitar esse entendimento à pessoa ao uso da droga. Porque por trás daquela droga existe uma pessoa. Existe uma pessoa com uma história, existe uma pessoa com desejos, existe uma pessoa com identidade, existe uma família às vezes, e às vezes não existe. Okay? Então a gente trabalha muito esse fortalecimento desse vínculo, essa aproximação. E a mídia, às vezes, infelizmente, aí entra a questão do preconceito, né? A questão da droga. Acho que é muito importante trabalhar essa questão da conscientização da droga, até mesmo para as pessoas entenderem um pouco mais sobre as drogas e quem convive com elas. Né? Porque às vezes tem às vezes tem um preconceito de quem usa droga, dependendo da droga, a pessoa é um zumbi. Pô, zumbi é uma pessoa que não sente. Né? Zumbi não sente dor, não tem sentimento. Não, essas pessoas têm, não são zumbis. Né? Então essa aproximação, eu acho que é importante, né? Esse trabalho que o Cosme vem fazendo, acho que é muito importante para aproximar, fortalecer esse vínculo e ver essa pessoa além da droga. E sem contar que existe também um tabu que acha que a pessoa que está usando droga, ela sempre vai ser uma pessoa violenta. Sim. É sempre uma pessoa que vai te assaltar, vai te roubar. Então, ele que já está na marginalidade, muitas vezes porque ele não sabe a razão que ele está ali, ou pelo menos ele não queria estar, porque eu passo para a droga, ninguém fica dependente, eu uso droga hoje e amanhã eu já sou dependente. É um processo, às vezes começou com experiência recreacional, com a brincadeira, com o álcool, e foi avançando. O álcool é a primeira entrada, né? Para muitos, sim. Exatamente porque o álcool, pelo fato de ser uma droga lícita... E acessível em qualquer lugar. E sem contar que a sociedade, de forma geral, não consegue perceber o álcool como drogas. É muito comum numa palestra, quando eu coloco que o álcool é uma droga, as pessoas assustarem, porque o álcool está muito associado à alegria, à festa, à farra. E é exatamente nessa convivência, muitas vezes promíscua na sociedade, sem limites, sem referências, é que reside o perigo do álcool, né? Porque quando você associa tanto ao lazer, ao esporte, ao futebol, isso retira a compreensão do perigo que ele é quando as pessoas usam de forma abusiva. Então, a gente fala que a questão da droga, a droga por si só, isso é um pensamento de um filósofo, né, um dos pais da medicina, o Hipócrates, fala assim, a droga por si só não é boa nem ruim. O que é ruim é o mau uso, o abuso que às vezes se faz dela. Né? Sem sombra de dúvida. Você quer dar um pitaquinho aí? Nessa questão assim, da droga e tudo, falar. O que você sente, assim, por exemplo, quando você vê uma pessoa, por exemplo, um morador de rua, vamos pegar como ou um usuário comum, meu irmão, por exemplo, sem querer expor, mas já expondo, mas nós tivemos um trabalho de família muito voltado isso no amor exigente, assim. De ter que tratar toda a família e até hoje você precisa de tratamento das pessoas, porque as pessoas às vezes não entendem que aquilo é uma doença, que aquilo vira ou é uma doença predisposta ou é uma doença psicológica que vem sido trabalhada ao tempo, né? Com o uso e tal, o uso e o consumo. Como você vê tudo isso assim, quando você vê uma pessoa que é usuária de droga e ela é marginalizada? Como é que você se sente?
Como é que você vê essa pessoa? Assim? Eu acho que essa pessoa precisa de ajuda, igual ele está falando, esse tabu tem que ser quebrado. Não é porque a pessoa é usuária de droga que a pessoa é uma pessoa ruim, que ela vai fazer mal para os outros. Ela está fazendo mal para ela mesma. Só que ela precisa de ajuda, ela precisa de ter conversa, igual ele falou que conversa com os dependentes químicos. Ela precisa de alguém que escute, de alguém que esteja disposto a ajudar ela a sair dessas drogas. E ela tem que querer também. Porque não adianta você forçar. Essa é a primeira Nada palavra do Padre forçado. Oswaldo, né? Adiante. Ele manda uma carta, né? Ela tem que querer. Na hora que ela quiser, aí sim, todo mundo tem que ajudar. Agora ficar forçando, ficar xingando, olhando com cara ruim, não, porque tem, não tudo adianta. ligado ao prazer também, né, professor? Sim. Tá tudo ligado ao prazer, né? Tem essa coisa do prazer, do desejo. Porque o homem não tem instinto, o homem tem desejo, né? Então tá tudo ligado ao desejo e ao prazer. E tem essa questão também, né? Geralmente quando a gente perpassa por esse tipo de situação, a tendência, geralmente, a gente oferecer algo pronto, com o qual não serve. Às vezes a gente chega para o outro com algo pronto com o qual não serve, mas às vezes não serve para ele. Exatamente. Né? Não serve para ele. Então é essa proposta de aproximação, para quê? Para que construam juntos alguma proposta que vai de encontro às condições e vulnerabilidade dele. É isso mesmo. E como é que trabalha? Só complementando, como ele disse, cada caso precisa ser olhado como um caso individual. Não existe, volto a dizer, receita de bolo. Eu já tive situações de pessoas que foram internadas dezenas de vezes e, de repente, um dia deu um estalo nele por si só, não foi a comunidade nem nada, ele teve um lapso de consciência e, de repente, a partir daquele dia, decidiu não usar mais. Então, o ser humano tem essa capacidade, Sim. sabe? Então, muitas vezes... É intrínseco, né? O que ele falou, um acolhimento, uma palavra amiga. Eu tenho um caso que eu gosto sempre de contar de um rapaz que acabou avançando muito no vício da cocaína, de forma que ele perdeu família, perdeu os bens, ele desenvolveu uma síndrome chamada síndrome de Diógenes, que é aquele famoso acumuladores. Então, ele estava num estado de degradação terrível. E a família querendo que eu fosse lá conversar com ele para interná-lo. E, por fim, ele aceitou pelo menos conversar comigo. E eu fui até ele. E quando eu chego lá, ele já estava pronto para me mentir, para contar, porque é uma coisa muito comum, às vezes, a prática da mentira, porque a pessoa às vezes não confia, ou ele tem a baixa estima, e aquilo já, como todos, já tem um preconceito aí, que ele se joga mais ainda na marginalidade. Mas, por uma surpresa, quando eu cheguei, ele abriu a porta, foi uma pessoa que serviu ao exército comigo, foi um colega. Então, naquele momento, ele desmontou. Nós ficamos 5 horas conversando. E ali, naquele momento, eu fui trabalhando com ele, a autoestima, olhando os valores, as coisas boas que ele tinha, que até então todo mundo só enxergava coisas ruins nele. O relato dele, que eu acompanho há muitos anos, foi a última vez que ele usou cocaína. Não fiz milagre nenhum. Eu fiz simplesmente, ajudei ele a encontrar a energia moral que ele precisava para sair. Essa é uma receita que serve para todos? Não, serviu para ele. E ele disse para todo mundo, não precisei me internar, precisei de alguém para me mostrar talvez uma luz que eu não enxergava. Como é que trabalha isso na criança, gente? Como é que você acha que, assim, apesar de não ter uma receita de bolo, mas eu acho que, assim, informação talvez, qual seria, assim, talvez o caminho para trabalhar isso na criança? Que eu acho que hoje é a matriz, né? A gente tentar trabalhar isso aí na... A minha experiência, o ProERD... Desmistificar isso dentro da escola seria também um caminho? Eu já vejo assim, também é meio complicado. Acho que a questão toda, de novo, é o fortalecimento dos vínculos familiares. A família tem um papel muito importante, até porque a criança, ela vai para a escola ali por volta de 7 anos, 6, 7 anos. Antes disso, ela precisa que a primeira escola seja a família lhe dando os valores morais que vão ajudar a formar, como uma plantinha que você vai fortalecendo ela no início. E a escola, ela tem esse papel, obviamente, de fortalecer esses valores, de ser uma parceira, uma colaboradora. Nesse sentido, um projeto exitoso, né, que eu, pelo menos, referendo, que eu acompanho muito, que é muito interessante no momento em que as drogas são tão faladas, tem o ProERD. O ProERD é um projeto de resistência a álcool e outras drogas da Polícia Militar, baseado em um projeto americano. Ele tem resultados muito interessantes. Eu já acompanhei algumas pesquisas deles, porque eles ajudam as crianças a ter informações. Eu gosto de trabalhar muito com a verdade, sem aquela história, droga ruim e tal. Não, é mostrar o que é cada droga, o que elas causam, uma visão real da droga e as consequências dela. Então, eu acho que as crianças que normalmente passam por esse projeto, elas têm um grau de formação que ajuda a fortalecer um pouco essa proteção, né? Que aí vem junto com a proteção familiar. Mas volto a dizer, não é algo que você tem absoluta certeza de que isso vai protegê-la
contra o risco de amanhã ou depois ela fazer experiência da droga. Até porque, muitas vezes, ele vai chegar na adolescência, vai chegar na faculdade, e toda aquela curiosidade, que é, de fato, o motivador que leva, de repente, aonde ele tem a experiência de experimentar o primeiro gole, que se ele não bebeu, ou o primeiro baseado. Então, o ser humano é um ser muito individualizado, cada um ser... Então, é muito difícil você... Cada um é um universo. Exato. Sim. Qual o próximo Bom Será da Serra? Dia 12, domingo, feito em casa, Bom Será. Vai ser domingo agora, a partir das 9 horas, de 9 às 16h30. Muita cultura, muita música. Comida boa. Comida artesanal, boa, feita em casa. Cerveja artesanal. Biblioteca comunitária, literatura. É um espaço para as crianças, né? Tem que ter, né? Continua o Ano Rosa? O ano todinho. Como é que nós vamos fazer com o Ano Rosa? Nós vamos levar aqui o 2018 até outubro do ano que vem. Não é só até outubro, é tudo. É levar o máximo que conseguir, o tempo que conseguir. Então, quem quiser participar disso, ou quem quiser participar Qualquer como voluntário... pessoa pode ajudar como voluntário. E como é que eu faço contato com vocês? Pelo Facebook, pela... Sim, pode me procurar pelo Facebook. A gente tem um negócio, uma página no Facebook que chama ONG Abraçar, que também é só procurar por lá. Sim. E vamos embora. Mandar ficha. Então, Eu beleza. fiquei curioso com o vídeo que você comentou, e ela também, que parece que foi feito e que foi um vídeo que divulga, né, esse trabalho. Sim. Como faz para a gente ter acesso a Eu vou mandar para você, não? Eu mando para você, na hora que eu compartilhar aqui o vídeo do programa, eu já mando para vocês. Tá? Muito bom. Vai ter um erro meu que era para ter colocado ele no... Que ela comentou aqui, que eu acho que é importante, às vezes, a importância de divulgação é que me parece que foi um trabalho muito interessante, e é um trabalho interessante, que ainda não teve a procura que as pessoas que se espera. É a mesma coisa que a gente está acontecendo do nosso aplicativo. Sim. Mas a gente sabe que uma hora ele vai pegar, né? Sim. Quantas vezes você tem alguma coisa que demora, mas quando aquilo cai no... História. Né? Exatamente. Viraliza, então, né? Todo mundo... É preciso insistir, né? Uma hora as pessoas vão entender, você já viu isso aqui? Muitas matérias, muitas informações importantes, às vezes elas só se tornam de conhecimento de todos tempos depois, né? Sim. Então eu acho que continuar esse trabalho, porque parece que é algo muito interessante, fiquei curioso para conhecer. O trabalho é perseverar, não tem outro caminho, não, né? Porque para fazer coisa boa é difícil, e é difícil porque você tem que perseverar, né? Tem que ir devagarinho. Mas nós vamos vai dar tudo certinho. Ô Cláudio, muito obrigado pela sua presença, esse é um programa maravilhoso, com 3 pessoas maravilhosas, assim, programa super enriquecido. Nem intervalo deu para poder fazer, né? Nós tocamos o barco direto. Foi um prazer te receber aqui. Foi uma honra, uma satisfação muito grande. Queria até aproveitar que eu hoje estive mais cedo, estou acompanhado até do presidente do nosso sindicato dos policiais federais, daqui de Belo Horizonte, que é o Rodrigo Porto. Está um abraço aí para o Rodrigo, que está aqui em cima, aqui assistindo. Exatamente. E hoje nós tivemos a oportunidade de visitar o prefeito, que conhece o nosso projeto, e nos convidou para vir aqui a Via Nova Lima, fazer um seminário, trazer um pouco desse conhecimento, seja para as escolas, seja para a família, seja para os jovens, que é um público-alvo que a gente trabalha. E aí eu já coloquei à disposição, e em breve, acredito que esse ano ainda, a gente vai passar para você essa agenda, e esperamos contribuir para o pessoal de Nova Lima também, para que possa se informar. A informação, eu não tenho dúvida disso. Um dos maiores especialistas no alcoolismo no mundo é um americano chamado George Vaillant. Ele fala que a prevenção, que está ligada à educação, não é um caminho, ela é o único caminho. Você se previne educando. Aí, a partir daí, você não conseguiu prevenir, aí você agora tem que buscar a redução de danos, tem que buscar agora ajudar aqueles que não previu, vai ter que tratar. Exatamente. Né? Por isso que é o famoso ditado, prevenir é o melhor remédio. O melhor remédio. Gente, um abraço para todos vocês, muito obrigado pela presença de todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral, amanhã tem Previdência, tem uma série de assuntos também que nós vamos tratar aqui. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.